Então, hoje a gente dá sequência, né, falando então da fisiologia da reprodução das aves domésticas, né? Então, para começar aí, a gente tem entre, né, as aves uma diversidade gigantesca em questão de tipos, tamanhos, cores e formatos, né, de aves, desde o avestruz, que é considerada a maior ave que nós temos, até o beija-flor, que é considerada pequena, a gente tem uma diversidade de cores, de tamanhos, né? E tudo isso é bastante variável, né? O que a gente vai falar aqui é baseado, né, nos estudos que existem para essas três espécies, né, que são as espécies domésticas, né, ou domesticadas, que são mais cultivadas e mais têm relação com produção animal, tá? Que são as galinhas, né? O galos, que é a galinha doméstica, né? O peru e as codornas, né? Que são os mais criados. Nas aves, a gente tem basicamente, né? Nós conseguimos observar dois tipos de comportamento. Nas aves selvagens, normalmente elas tendem a ser monogâmicas, tá? Então são aquelas aves, né, uma grande maioria delas, que encontram um parceiro e que ficam, né, por todo o seu período reprodutivo com o mesmo parceiro, né? Então formam casais fixos. No caso das aves domésticas, as que nós cultivamos, as que nós produzimos, elas têm uma característica poligâmica bastante importante. Isso faz com que elas sejam boas reprodutoras, porque a gente consegue aumentar a capacidade reprodutiva colocando grupos de fêmeas com um único macho, certo? Então, nas aves domésticas, a gente consegue observar essa poligamia. Além disso, né, entre as aves, nós temos dois tipos de tipo de reprodução, né, oriunda dos ovos, né? Aqueles que são aqueles ovos onde a gente tem o desenvolvimento dentro ainda da mãe, que é chamado de ovo ovivíparo, né? Então ele usa nutrientes do ovo, mas a partir disso, ainda dentro da cavidade abdominal da mãe, ele se desenvolve, né? Nas aves a gente não tem esse tipo de coisa, isso é observado para répteis, por exemplo, né? E no caso das aves, elas são ovíparas, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma vez que um casal de aves, né, um macho e uma fêmea, se encontram, eles vão copular, né, e aí a fêmea vai produzir os ovos, esses ovos vão ser colocados no ambiente. Uma vez que esses ovos estão no ambiente, né, vai se desenvolver ali dentro o organismo do filhote, que vai se nutrir de componentes presentes nesse ovo, né, tanto na porção da gema quanto na porção da clara, né? Tem componentes diferentes, mas todos eles são importantes para esse processo nutritivo, certo? E o que acontece até sair esse ovo, acontecem mecanismos bastante complexos para que haja a deposição de nutrientes que o filhote vai precisar depois lá na hora de se desenvolver dentro do ovo. Tá? Então, basicamente é sobre isso que a gente vai falar, sobre as questões reprodutivas em machos e fêmeas, né? As relações endócrinas que eles apresentam e como é formado esse ovo, onde é formado esse ovo, né? Quais são as porções anatômicas do corpo dessas aves para que haja a produção dos ovos. Tá? Antes de mais nada, a gente precisa levar em consideração um mecanismo. Vocês estão escutando aí esse barulhinho, é a Meg mordendo um brinquedo ali. Que a minha esposa estava viajando, acabou de chegar e ela está enlouquecidamente ali brincando. Tá? Vocês não reparam, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação à reprodução das aves é um fenômeno que é chamado de fotoperiodismo. Tá? Ou seja, as aves elas têm uma reprodução bastante relacionada ou que sofre influência bem grande da questão da duração do dia, né, dos fotoperíodos. Ou seja, quanto maior a luz, né, ou quanto maior o período de dia que o animal é submetido, normalmente ele tem uma maior fertilidade. Ao contrário daquelas aves que normalmente em períodos mais de escuro, né, de dias menores, acabam tendo uma fertilidade menor. Por isso que, na maior parte das vezes, as aves migram durante o inverno, né, porque além de escapar do frio,
elas também fogem desse fotoperíodo, que é ruim para o processo de reprodução, né? E normalmente quando elas migram, elas acabam indo para locais que estão no verão, e no verão tem uma característica de ter dias um pouco maiores, né? Mas como que funciona esse fenômeno? Não se tem muita certeza, né, mas acredita-se que existem fotorreceptores presentes na região da cabeça das aves, né, que detectam luminosidade e transmitem esse impulso elétrico, né, através de fontes neuronais até o hipotálamo. Tá? Por que acredita-se que sejam, né, fotorreceptores na região da cabeça? Porque, inclusive, é percebido que aves que não enxergam, né, porque antes acreditava que esse fenômeno era devido aos cones e bastonetes dos olhos, né? Mas aí depois foram estudar e viram que mesmo aves que não enxergam nada, elas também têm ou sofrem influência de fotoperíodo, certo? Então acredito que esses fotorreceptores sejam na região da cabeça. E aí o que eles fazem? Uma vez que eles hiperestimulam o hipotálamo, né? Se a gente lembrar lá da parte de reprodutor nas outras espécies que a gente viu, em mamíferos, né? O hipotálamo ele secreta um hormônio importantíssimo para a reprodução, que é o GNRH, ou hormônio regulador de gonadotrofinas, né? Consequentemente, então, quando essa luz chega e gera um impulso no hipotálamo, isso vai fazer com que haja uma maior produção do GNRH. A partir disso, o hipotálamo ele vai mandar essa mensagem para a hipófise, né? Chegando na hipófise, o GNRH vai estimular a produção dos hormônios gonadotróficos, né? LH e FSH, e esses hormônios eles vão viajar para e chegar até as gônadas, estimulando um maior desenvolvimento, seja dos folículos, né? Ou seja, um aumento, por exemplo, na produção de espermatozoides pelo macho, né? Através da produção de andrógenos, como, por exemplo, a testosterona ou a androstenediona, tá? Então, essa luminosidade maior, né? E quando eu digo maior, geralmente isso está relacionado com dias maiores do que 12 horas de sol, né? Então, por isso que em muitas granjas acaba se usando luz artificial, que você aumenta o período que as aves ficam sob a luz, né? E isso favorece muito a porção reprodutiva da fêmea. E do macho também, né? De ambos. Mas das aves de maneira geral, tá? Então, normalmente dias maiores ou quantidade de horas iluminadas maiores do que 12 horas, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é um fenômeno que é chamado de refratariedade, tá? A refratariedade é um fenômeno que, para nós, né, que trabalhamos com as aves, isso acaba sendo negativo. Por quê? Isso afeta aves que já passaram por um período de dia muito longo, né? Então, o que a ave normalmente detecta para aumentar essa sua característica reprodutiva, aumentar a ovulação? Normalmente são dias que vão crescendo gradativamente, tá? E ela vai evoluindo, vai aumentando a produção de ovos, por exemplo, conforme essa luz vai aumentando. Só que chega uma hora que ela já não consegue mais aumentar, tá? Então ela fica refratária àquela variação de luz. Então, para as aves, é importante que a gente tenha flutuações nesse período, né? Então, quero que a ave produza muito, vou deixar lá ela 15 horas no dia durante 365 dias no ano, isso não vai dar certo, você não vai ter melhora nenhuma visível, né? Então, o que vale, o que é importante são essas flutuações de luminosidade, tá? Isso é chamado de fotoperiodismo, a influência do fotoperíodo, ou seja, da duração do dia, na reprodução dessas aves. Beleza? Então, falando especificamente, né, das aves, né, do sistema reprodutor, a gente começa falando sobre o sistema reprodutor dos machos, né? A primeira coisa, a localização dos testículos muda consideravelmente com relação aos mamíferos, né? Então, a estrutura do trato reprodutor do macho aqui nas aves, ela é consideravelmente diferente, né? A primeira coisa que a gente observa é justamente isso, ó. O rim, ele é localizado na cavidade abdominal, né? O testículo é localizado na cavidade abdominal, né?
normalmente na posição ventral, ou seja, abaixo do rim, e cranial, ou levemente cranial a esses rins, tá? Professor, mas e aí? Para a produção de espermatozoides, o testículo precisaria ter uma termorregulação importante. Nesse caso aqui, não existe o plexo pampiniforme que vai resfriar os testículos, até porque ele fica dentro da cavidade, né? E ele acaba não necessitando tanto assim de termorregulação para que haja produção e maturação desses espermatozoides, tá? Então, basicamente, né, esse trato reprodutivo, acho que tem uma outra foto aqui que está mais um outro aqui, ó. Então, aqui a gente tem os testículos, né, que são esses maiorzinhos aqui, né? Os rins, que é essa estrutura que está aqui por baixo, certo? E daqui sai o epidídimo, que é uma estrutura bem curtinha que sai dos testículos. O epidídimo, nesse caso aqui, né, para as aves, ele não está relacionado com a maturação espermática, tá? Então, os espermatozoides já vão sair, né, maduros dali de dentro do testículo, né, ou vão se amadurecendo ao longo de todo o trato, mas ele não é responsável, ou não é importante para que haja maturação desse espermatozoide, tá? Então, não tem plexo pampiniforme, o epidídimo não serve para maturação, né? E o ducto deferente, ele é bastante longo, ele vem lá da cavidade abdominal e termina justamente na cloaca, certo? Onde ocorrem a presença de duas papilas que são desenvolvidas para a ejeção de todo o esperma. Tá? Se vocês repararem aqui, ó, a gente não tem a presença também de glândulas acessórias no trato reprodutor das aves, né, dos machos das aves. Então, a gente não tem aves com presença de bulbo uretrais, com ampola, com istmo, com nada disso, né? Então, como que esse sêmen ele chega fluido lá fora, né? Basicamente, a produção do esperma todo vai acontecer aqui dentro dos testículos, né? Vai acontecer secreções ao longo da passagem pelo ducto deferente, né? E pela parte do epidídimo, mas a maior parte, né, de toda a porção sólida e fluida do esperma vai ser produzida pelo testículo, tá? E a partir daí, então, conforme esse esperma viaja, ele vai sair lá pela cloaca, né? Na cloaca, como vocês provavelmente já sabem, né? Pelo menos quem teve fisiologia comigo já viu, né? Falar da cloaca, pelo menos alguma vez na vida, né? É uma junção onde a gente tem uma parte que desemboca, né? As fezes do animal, então vem do trato gastrointestinal, né, que é onde o reto desemboca, que é chamado de prodeu, né. A gente tem uma parte que é chamado de urodeu, que nunca ouviu falar, Adriana? Você deixa de conversa, Adriana. A gente tem uma parte que é chamada de urodeu, que é a parte que desemboca o ácido úrico, né, que é produzido pelas aves, que é o processo de excreção renal, né, e o proctodeu, aqui onde a gente tem também, né, a junção dessa parte reprodutiva do animal, certo? E a partir daqui, né, então a gente tem a estrutura ou aparelho copulatório desses machos, certo? Então, para o aparelho copulatório, né, da cloaca, a gente tem uma estrutura que ela sai de dentro da cloaca, né, como se fosse uma projeção da parte reprodutiva do macho, né? Tem uma função como se fosse um pênis, tá? Só que tem algumas características que diferenciam isso de pênis. Esse aparelho copulatório é chamado de falo, tá? Na maior parte das aves, né, em especial, por exemplo, nas galinhas, nas codornas, ele é bastante pequeno, né? Mas se eu comparar, por exemplo, em patos, isso pode ultrapassar 5 centímetros, né? No caso desse pato argentino aqui, ó, tudo isso daqui é o falo do bichinho, né? Mede mais ou menos o tamanho do corpo dele, cerca de 40 centímetros. Então, isso é muito variável, tá?
Nas aves domésticas, normalmente é bem pequenininho, mas pode ser penetrante, pode atuar como um pênis em algumas aves, como patos e gansos. Tá? Para que haja esse processo de fecundação, para que haja esse processo de transmissão desses espermatozoides, essas aves, essa parte, né, do falo, ela passa por um processo que é chamado de intumescência. Intumescência é como se fosse a ereção da ave, tá? É a ereção do macho da ave. Por quê? O processo de ereção, propriamente dito, né, como a gente viu lá nos machos de mamíferos, ele tem uma característica que é o enchimento do pênis, né, dos corpos cavernosos esponjosos, de sangue. Né? Aqui, na intumescência, esse processo é basicamente linfático, ou seja, não tem sangue dentro do falo. Existe ali, né, fluido linfático, né, um monte de células brancas, a gente vai ter líquidos, eletrólitos, enfim, mas a gente não tem sangue aqui dentro desse órgão, tá? Mas como que é esse negócio? Então, deixa eu passar aqui para essa outra foto para mostrar com maiores detalhes, tá? Então, olha só, essa daqui, essa figura de baixo representa a estrutura da cloaca, né? Então, aqui, ó, nós temos sendo representado o reto, né, que vai desembocar no coprodeu, eliminando as partes das fezes, né? Temos aqui os ureteres, né, que vem lá dos rins e dão origem, né, ou desembocam no que a gente chama de proctodeu, né, onde a gente tem aqui o armazenamento transitório da urina, né? E aqui, ó, estão vendo esse negocinho projetado aqui, ó? É o mesmo que está nessa foto. Se vocês olharem, parece que tem um beicinho aqui para fora, né? Na parte da cloaca. Isso é o falo, tá? Que tem essa estrutura toda que se projeta, que é chamada de corpo fálico. E nessa estrutura aqui dos dois lados, ó, aqui tem um e de cá tem outro, são as papilas. Essas papilas, elas vêm lá dos testículos, né? São bilaterais os testículos, então a gente tem apresentados aqui duas papilas, né? Isso vai desembocar diretamente no falo. Quando o animal, né, o galo, ou enfim, o macho da ave está excitado, né? Vê uma fêmea que está no período reprodutivo, né? Enfim, esse corpo todo aqui, ele se enche, né, de substância linfática, né, de fluidos linfáticos, ele fica ereto, né, assim, na medida do possível, pelo tamanho dele aí, né, e ele vai se projetar para fora da cloaca durante a cópula. Então, na hora que os dois animais encostam um com a cloaca do outro, elas acabam, peraí que agora eu olho, ele acaba pondo isso aqui, né, em alguns casos, dentro da cloaca da fêmea ou próximo disso, tá? Se a galinha tem cio, não cios como a gente não consegue ver cios igual nos mamíferos, tá, Adriana? O que a gente percebe é que tem picos hormonais e que o galo consegue detectar isso, seja por alterações olfativas ou por alterações comportamentais na galinha. Mas aquele ciclo bonitinho lá, aquele ciclo estral, isso não acontece, tá? Acontece uma justaposição das cloacas. Como assim não expele? Não é dele que sai o sêmen está armazenado na cloaca, como é que é? O sêmen, ele vem aqui, ó, Sandra. Tá vendo que aqui tem uma pontinha aqui, ó? Isso vem lá, né, dos ductos deferentes, né, que eles são bem contorcidos e longos. Então, quando vem aqui, ó, quando a fêmea, na hora da cópula, né, que ele sobrepõe uma com a cloaca da outra, né, por uma justaposição, a partir desse negócio aqui é que ele vai depositar na cloaca da fêmea. Tá? Então, no caso do macho, o sêmen não está na cloaca. Ele é eliminado na hora da cópula, aqui através dessas papilas dos ductos deferentes que estão presentes aqui dos dois lados. Tá? Agora, lá na fêmea, ele vai ser depositado dentro da cloaca. Certo, o falo é mais um órgão para abertura.
Isso. É como ele tem uma estrutura, uma função semelhante ao pênis mesmo, né? A função dele por ele estar um pouco mais rígido, né, mais firme, ele acaba fazendo essa abertura, né, e jogando esse espermatozoide para dentro da cloaca da fêmea, né? Porque se a gente for pensar duas cloacas que só se sobrepõem e nenhuma estrutura ajuda nesse processo de abertura, né? Não tem pênis, né, Adriano? Então, olha só, se eu olhar aqui, ó, nessa foto de cima, se vocês quiserem até dar zoom aí, né? Vocês vão ver que tem uma estruturazinha aqui embaixo, ó, vou apagar para vocês conseguirem enxergar. Uma estruturazinha aqui embaixo que ela é um pouco mais ela se salta para fora da cloaca, né? Essa foto aqui é de um pessoal coletando sêmen de frangos, né? Então eles fazem a manipulação na região da cloaca, acontece a intumescência e a partir daí eles conseguem coletar o sêmen, porque no momento em que há a manipulação desse local, o macho ejacula, certo? Então, pelo fato de ter essa estrutura, ele vai ejacular já dentro da cloaca da fêmea. Beleza? Então, esse falo ele vai servir só para isso, né? É uma forma de dar uma abertura na cloaca da fêmea e depositar dentro da cloaca da fêmea os espermatozoides. Beleza? Você fala que método? Pessoa sem luva, né? Mexendo aqui, enfim, né? Mas pode ser coletado, né? E inclusive hoje em dia tem muito estudo para manutenção, criopreservação de sêmen de frango, né? A gente tem muitos frangos de altíssimo valor comercial. Então o pessoal acaba querendo galos, né? De altíssimo valor comercial, acaba querendo guardar esse sêmen ou inseminar galinhas, né? Enfim. Bom, então o falo ele tem essa função, né? Mas e aí, os testículos? O testículo, como a gente falou, ele é localizado na cavidade abdominal, tá? Eu não achei nenhuma foto tão bonita que ilustrasse o testículo quanto essa daqui. Só que esse testículo da direita, ele tá com... agora me fugiu o nome, eu estava com o nome até agorinha. Com um processo de melanização, que é um quadro patológico que pode acontecer nas aves, tá? Então, por isso que ele está com essa coloração mais escura aqui, tá? É um quadro patológico. No caso em condições normais, o que a gente tem é esse tipo de testículo aqui, ó, um testículo muito esbranquiçado, né? Normalmente ele é mais amarelado nos jovens e esbranquiçado nos adultos, certo? De novo, ó, aqui a gente tem essa parte escura toda aqui, né, é o rim do animal, né? Aqui eu tenho as costelas, então o testículo tem uma localização crânio-ventral aos rins das aves, né? Lembrando que ele tem eles são simétricos, né, localizados na mesma altura, na mesma posição anatômica, né, e eles têm um formatinho de feijão. Normalmente são testículos bastante grandes, tá? Apesar da espermatogênese dispensar a termorregulação, é importante, né, e muitos autores detectaram isso, que se esse testículo tiver um aumento muito grande de temperatura, ele pode ser inativado, tá? Então ele gosta aí, ou consegue funcionar bem na temperatura cerca de 40 até 41 graus, que é a temperatura média das aves, tá? Muito mais do que isso, o testículo acaba não conseguindo funcionar. O testículo, ele produz estrogênio, testosterona e outros andrógenos, como a androstenediona, também é um andrógeno que é produzido ali, né? Aqui eu botei a foto de um macho e de uma fêmea de pinguim, para vocês verem, então, essas características morfológicas do trato reprodutivo, tá? Lembrando que no macho ele tem os 2 testículos, e isso tudo funciona de forma bilateral, diferente da fêmea, que ela só tem uma porção, né, ou uma metade do trato reprodutor viável. Tá? Quando a gente pensa em aspectos endócrinos da regulação testicular dos machos, a gente tem descrito nas aves, né, tanto para machos quanto para fêmeas, 2 tipos de GNRH tipo 1 e tipo 2, né? Existem principalmente diferenças bioquímicas entre elas,
basicamente diferenças na composição de aminoácido, né? Mas tem a mesma função em vivo. Apresentaram diferentes funções in vitro, né? Mas em vivo tem a mesma função. E acredita-se que a GNRH do tipo 1 seja a porção ou o tipo de GNRH que é mais importante e é mais ativo nas aves, tá? Então, basicamente, os aspectos endócrinos, eles se assemelham muito aos dos mamíferos, né? Então, a gente tem a produção de NRH pelo hipotálamo, que vai fazer com que a hipófise libere LH e FSH, né? Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é LH, ó, nesse lugar aqui. Então, o LH, ele vai agir sobre as células de Leydig e vão fazer com que haja a secreção de andrógenos, androstenediona, mas principalmente a testosterona, né? E o FSH vai agir sobre as células de Sertoli, levando à produção de estrogênio e formação de líquido seminal, tá? Além de fazer, né, o folículo estimulante, fazer com que haja, né, uma produção espermática importante. Então, o líquido seminal, assim como os espermatozoides, vão sendo produzidos tudo no testículo, ao contrário dos machos de mamíferos, tá? Então, o processo de espermatogênese nas aves, ele acontece de forma muito semelhante ao que acontecia nos mamíferos, né? Tem as espermatogônias que vão sofrer mitoses, dão origem aos espermatócitos primários, secundários, espermátides, para depois dar origem aos espermatozoides, tá? Eu não achei nenhuma foto. Isso. Eles dão nomes diferentes para o mesmo hormônio. Eu acabei trocando aqui, botando na apresentação, tudo LH e FSH, tá? Não sei quem foi que me perguntou aí, eu não consegui ver o nome. Mas olha só, eles consideram, né, como se fossem hormônios, porque tem pequenas alterações bioquímicas, né, no hormônio. Mas é a mesma coisa, tem funções exatamente iguais ao LH. Se vocês forem olhar no livro mesmo, nos livros de fisiologia, eles tratam esses hormônios, esse ICSH, como LH, tá? Então nem cita o ICSH. Eu acho que isso mais confunde a cabeça de vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então a gente vai falar ou tratar aqui, né, do ICSH só como LH, tá? Considerando que ele é análogo, muito semelhante ao LH dos mamíferos e tem exatamente a mesma função, tá? Não sei quem foi que me perguntou, mas é exatamente isso. No caso da testosterona, nos machos de aves, ele é extremamente importante porque essas aves, né, os machos, nas aves, os machos têm como característica serem os mais desenvolvidos, mais coloridos, com mais estruturas que chamem a atenção da fêmea, né? E também essa testosterona, ela está diretamente relacionada, além, né, da composição das penas e tudo mais, também está relacionado com o canto. Então, os machos das aves, eles precisam ganhar a ave, né, a fêmea, cortejando e de uma forma um pouco mais importante do que nos mamíferos, né? Desenvolvendo cantos, né? A gente tem lá os pavões que abrem as penas, os perus também, né? Enfim, o desenvolvimento de cristas, de barbela, de esporões, tudo isso são características masculinas secundárias que são devidas à ação da testosterona no macho, tá? Então, a testosterona age no testículo, estimulando, né, o desenvolvimento dos espermatozoides e também a produção do líquido seminal, mas também age nessas características masculinas secundárias, tá? Então, basicamente, com relação à endocrinologia dos machos, é muito semelhante ao que a gente tinha nos mamíferos. Quando a gente pensa no sêmen desses machos, né, o sêmen, ele tem um volume pequeno, relativamente pequeno, né, variando aí de 0,5 a 1 ml aproximadamente, tá? Isso para a maioria das aves, principalmente daquelas nossas aves que são as aves domésticas, né? Mas eles são sêmens em altíssima concentração, né? Até porque, uma vez que o macho copula com a fêmea, né? Ela vai ficar por dias com aquele mesmo
ejaculado, né, presente ali na cloaca e produzindo, né, ovos decorrente daquele cruzamento, tá? Então, por isso, acaba sendo muito importante que esse sêmen seja muito concentrado, tá? Justamente porque ele fica retido ali, né? Normalmente, estima-se que os espermatozoides dentro da cloaca da galinha, né? Dentro do trato reprodutivo da galinha, né? Melhor dizendo, eles podem ficar viáveis aí por mais ou menos 23 dias, né? Isso é bastante variável, pode ultrapassar, né? Por exemplo, no caso dos perus, a gente pode ter a viabilidade desses espermatozoides chegando a quase 50 dias, né? Então, isso é bastante variável. Então, em função disso, ó, se a gente for comparar a quantidade de espermatozoides por ml nas nossas espécies domésticas, as aves são as que apresentam uma maior concentração, apesar de terem um pouco menos de volume, né? Mas é muito espermatozoide, né? É mais do que para o peru, por exemplo, é mais do que o dobro do que o carneiro elimina por ml, tá? Tudo bem do trato reprodutivo do macho, das aves? Então tá, beleza. É basicamente isso, né? São mais as diferenças maiores que nós temos estão relacionadas às condições anatômicas propriamente ditas, tá? Deixa eu só anotar aqui quantos aluninhos a gente tem. Enquanto eu tô lembrando. E aí, então as diferenças são mais essas, né? E a questão anatômica mesmo, né? A fisiologia, principalmente a parte endócrina, é bastante semelhante, tá? E aí, quando a gente olha na fêmea, a fêmea é o que apresenta a maior parte das diferenças do trato reprodutivo, né? A primeira diferença importante que nós temos decorrente do trato reprodutor da fêmea, vocês estão vendo aí o slide sobre as fêmeas? Estão, né? Tá. Então, olha só. Aqui a gente tem, né, um trato reprodutivo que, para começo de conversa, ele é unilateral, né? Durante o processo de formação embrionário dessas aves, acontece a secreção de um hormônio que é chamado hormônio antimileriano, né, que ele acaba impedindo a produção ou desenvolvimento da parte direita do trato reprodutivo. Tá? Então, normalmente, as fêmeas elas desenvolvem muito bem o lado esquerdo. Então, só tem o ovário esquerdo, só tem o útero esquerdo, enfim, só tem toda a estrutura esquerda. Tá? Então, isso foi uma questão evolutiva, né, para que a ave consiga, né, e mesmo assim produz bastante ovo, né, para que principalmente aves que voam não fiquem repletos de ovo, isso atrapalha a aerodinâmica do voo. Tá? Então, durante o processo de desenvolvimento embrionário, né, o lado esquerdo ele acaba resistindo à ação desse hormônio antimileriano e o lado direito ele sucumbe e acaba sendo totalmente apiado, tá? Então, o que compõe esse trato reprodutor da fêmea, né? E aqui a gente dá o nome para esse trato reprodutor de oviduto, né? Então toda essa parte, desde aqui, ó, próximo ao ovário, até a saída na cloaca, tudo isso é chamado de oviduto, né? Porque o ovo, né, a formação do ovo vai acontecendo passo a passo através da passagem por todo esse trato reprodutivo, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então a gente tem lá, né, o ovário, que é a porção que vai produzir os oócitos, assim como nos mamíferos, né? O infundíbulo, que é a parte que recebe esses oócitos, e é aqui que vai acontecer o processo de fecundação, tá? A partir daí a gente tem o magno, que é onde vai ser formado a clara, né? A parte da clara, do albúmen do ovo, né? A deposição de proteínas e tudo mais. E, por fim, o útero, né, a gente tem o istmo, né, que é a porçãozinha final, onde se faz aquela capinha ao redor da clara, né, é como se fosse uma linha de montagem de uma indústria, né, então aqui vai sendo formada a parte mais de dentro, que vai sendo depositados os componentes até chegar lá no útero, ou glândula produtora da casca, né, glândula da casca, que é quem vai depositar aí fosfato de cálcio para
que haja, né, carbonato de cálcio, perdão, para que haja a deposição do cálcio na casca e dá aquela consistência de rigidez, né? A partir daí, esse ovo é expulso pela vagina, né, vai passar pela cloaca e é expulso para o meio. Tá? Então, no final das contas, o trato reprodutivo das aves ele é adaptado para produzir esse tipo de produto, né? Então, aqui dentro, no interior do ovo, temos o disco germinativo, né? Esse disco germinativo é o que vai dar origem, né, posteriormente ao embrião do ovo e vai dar o desenvolvimento ao pintinho, né? Então, no ovo, né, nos ovos que são fecundados, esse disco germinal ele acaba desenvolvendo-se, né, e dando origem então a um pintinho, né? Aqui essa parte amarelada é a gema, né? Eu acho que todo mundo já viu um ovo uma vez na vida, né? Então aqui a parte amarelada é a gema, onde a gente tem grande parte de proteínas, de carboidratos que são depositados aqui, né? Na parte de fora, a gente tem dois ligamentos, né, no ápice do ovo, que é o que vai fazer com que essa gema não fique batendo, né, na casca, quando é sacudido, por exemplo, né? Então, mantém essa gema no centro do ovo, isso protege, a gente já vai falar disso, Adriana. Então, isso protege a gema do ovo contra impactos, por exemplo. Tá? Ao redor disso vai sendo depositado a clara, principalmente é formado de proteínas, né? E na parte final a gente tem uma última membrana, né? Que é uma membrana que recobre toda a parte da clara do ovo, né? E por cima dessa membrana a gente tem a deposição de cálcio, principalmente, né, e outros minerais que vão formar a casca. Tá? A gente vai ver como é que isso funciona passo a passo. Então, vamos seguindo. Espera aí que eu não vi. Você viu um vídeo no Instagram de um cara que vai injetando umas coisas com uma seringa numa gema de ovo e vira um pintinho? Como assim? Não vi, não. Não vi, não. Depois vocês me mandam lá. Ele tipo tira a tampa assim da casca do ovo, aí fica só a gema e a clara lá dentro, né? Aí ele vai aplicando como se... Eu não sei o que é, mas ele vai aplicando, aí tipo assim, vai passando os estágios, aí vai crescendo umas veias e tal, aí no final sai um pintinho. Eu não sei te dizer exatamente, tem que ver, né? Depois vocês me mandam para eu dar uma olhada, que aí a gente pode conversar disso numa outra aula. Mas assim, sem a casca, a parte calcificada estar totalmente pronta, é possível que o animal se desenvolva, tá? O mais importante da casca, né? Se eu tiro lá uma tampinha, isso provavelmente não vai atrapalhar o desenvolvimento. Por quê? Porque o ovo ele garante a proteção daquele embrião no ambiente, né? Ele que vai garantir com que aquele embrião chegue até o final, né? Por exemplo, que consiga resistir a diferenças de temperatura e umidade, que consiga resistir a choques, pequenos choques, né? A ave passando ali por cima, né? É isso que eu ia falar agora. O que a pessoa precisa garantir num caso desse é que não evapore o conteúdo aquoso de dentro do ovo, né? Então você precisa tampar isso com alguma coisa, porque senão vai só secando, e aí o animal não consegue se desenvolver, tá? Mas depois me marquem ou me mandem isso daí que eu dou uma olhada lá e vejo, tá? Talvez é só para mostrar mesmo, né? Talvez o que ele injeta ali não seja nada demais, não sei, né? Não sei, preciso ver o vídeo, ler lá a descrição, sei lá, tá? Mas em condições normais, isso pode ser feito, né? Muita gente faz isso em laboratório mesmo para tirar foto, esse tipo de coisa, né? Eu até trouxe umas fotos aqui bem legais que mostram esse desenvolvimento do ovo, tá? Beleza, então o que acontece? Lembrando lá, o ovário, ele só existe, né? A ave só possui, a fêmea, o ovário esquerdo, né? Esse ovário esquerdo, ele tem uma função, né? Assim como nos mamíferos, uma função tanto endócrina quanto a produção celular, né? Esse ovário, ele está aderido à cavidade, né? Ao teto da cavidade abdominal, né? Na porção dorsal da cavidade, né? E
normalmente ele tem uma posição muito semelhante àquela posição do trato reprodutor do macho, né? Então, o testículo tinha uma localização próxima do rim, o ovário também vai ter uma localização próxima ao rim. Tá? O tamanho desse ovário ele vai depender muito, né? Ele é bastante lobulado, ele é bastante friável, né? Então tudo isso aqui, ó, vou circular aqui, tudo isso daqui é um ovário, tá? Eu tenho, ele é bastante grande normalmente, né? Tem células em desenvolvimento de diferentes tamanhos, desde células muito minúsculas até folículos ovarianos muito grandes, né, gemas já praticamente formadas, tá? Então, o desenvolvimento que a gente tinha de folículo lá nos mamíferos é semelhante ao que a gente tem aqui, né? Cada uma dessas partes amareladinhas aqui, né, da gema, que vai ser uma gema do ovo, né, cada um desses é um folículo ovariano que está se desenvolvendo. Tá? Normalmente, ao contrário dos mamíferos, que nós temos folículos que vão se desenvolvendo aos poucos, né? Um a um desenvolve, os outros ficam ali quietinho, né, e tudo mais. Aqui, nas aves, todos vão se desenvolvendo, tá? Então, essa é uma dos motivos, Adriana, para que a fêmea consiga produzir ovo, né, mesmo na ausência do macho. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, você e nós, né, mamíferos, a mulher só ovula, né, a fêmea só ovula quando tem a presença de macho? Não, ela passa por ciclos, né? No caso das aves, isso também acontece em ciclos. Obviamente que se eu tenho machos, isso aumenta a ciclagem, ou seja, aumenta a produção a ovulação e, consequentemente, vai aumentar também a produção de ovos, tá? Mas em condições normais, cada ovo desse que é eliminado é um óvulo que, fecundado ou não, vai dar todas as condições para que se desenvolva um embrião ali dentro. Tá, Adriana? Por isso que que as aves, mesmo sem copular com macho, elas continuam produzindo ovos, porque o ovo não é o filhote dela, vai se tornar um filhote lá na frente, né? Mas o ovo nada mais é do que esse oócito que está recoberto de um monte de coisa que vai ajudar na produção ou no desenvolvimento embrionário, tá? Então, esse ovário, quando a gente olha, né, um ovário de uma fêmea, né, do ponto de vista histológico, é mais ou menos isso aqui que a gente vê, né? Tem um monte de folículos que estão se desenvolvendo de vários tamanhos, né? E aqui, pessoal, apesar de quando a gente olha um ovário de fêmea, parece uma bagunça de ave, né? Parece uma bagunça, né? Eu olho, vejo aquele, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, assim, ao vivo em cores, mas é mais ou menos isso aqui que a gente tem, ó. É uma bagunça, né? É um monte de coisa, um monte de lobulação, um monte de folículos se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Eu até esqueci de mostrar, ó, esse negócio escuro aqui é um folículo que acabou de romper, ou seja, de uma ovulação, né, da produção de um ovo que já aconteceu. Então a gente vê que era uma cápsula bastante grande, né, e que tá murchinha aí depois da ruptura, tá? Então, oi. Tá mudo para todo mundo? Pera, tá normal, né? Graças a Deus. Alguém perguntou, os ovos de répteis também são assim? Juliana, a gente também tem... a formação do ovo é um pouco semelhante, né? Mas a estrutura anatômica do trato reprodutivo dos répteis é um pouquinho diferente, tá? Mas a formação do ovo segue mais ou menos a mesma lógica, tá? E aí nos répteis a gente ainda tem a questão daqueles que são ovovivíparos, que também muda um pouquinho com relação à produção, tá? Do ovo. Bom, então, o que a gente tem aqui, né? Uma esquematização, desenho do ovário esquerdo, né? E o que eu estava falando era que mesmo parecendo uma bagunça, isso é organizado, certo? Tem uma lógica de ser. Então, o que acontece? Mesmo que todos os folículos vão se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? A gente tem uma fila que é seguida à risca, né? Então, aqui, ó, nós temos um folículo, esse F1 é o primeiro folículo que vai ser eliminado, que vai ser ovulado, né? Então, já é o próximo que está na bala da agulha. A partir daí,
depois vem esse F2, esse F3, né? E por aí vai seguindo uma ordem, né? Essas células mais pequenininhas é ótimo. Essas células menores aqui, ó, que nós temos, né, esses folículos menores, eles são divididos em categorias também. Normalmente, os folículos, essas bolinhas bem pequenininhas, elas são chamadas de folículos brancos, que são divididas em duas porções, ou em dois tipos, né? Um folículo branco pequeno e um folículo branco grande, que basicamente o que muda é o tamanho. A partir do momento que esse folículo branco ele vai ganhando, né, pigmentos, vai ganhando carboidratos para compor a gema do ovo, esses folículos brancos eles dão origem aos folículos amarelos. E a partir daí, os folículos amarelos vão se desenvolvendo, né? Até se tornarem F5, depois F4, F3, F2, F1 e serem ovulados, tá? Aqui, ó, esse negocinho parecendo uma planta carnívora, né? Uma estrutura abertinha, é o folículo pós-ovulatório, né? Então, aqui a gente tem um folículo que já ovulou, né, que já liberou esse oócito, né, e ele se rompe em uma das extremidades do folículo, normalmente é aquela extremidade, né, se eu for olhar aqui, ó, esse folículo que está grandão, já pronto para ser ovulado, né? Se eu olhar aqui, ó, na parte de baixo, na parte ventral desse folículo, tem um monte de vasos sanguíneos que irrigam e trazem os nutrientes que vão sendo depositados aí na gema do ovo, né? Aqui em cima, nessa parte esbranquiçada, que não tem nenhum vaso sanguíneo, é essa parte que se rompe, tá? Porque daí a gente não observa nesses ovários a presença de nenhum grau de hemorragia após o processo de ovulação. Diferentemente do que a gente tem nos mamíferos, nas aves, o processo de produção de ovogênese, ele sofre vários processos de mitose, mesmo depois do nascimento, tá? Então, pintinhos, né, fêmeas, jovens, aí cerca de 2, 3 dias antes de 3, 4 dias depois do nascimento, né, depois que eclodem do ovo, isso é o que vai dar origem à gema, a gente já vai falar daqui a pouco. Então, esses pintinhos, né, uma vez que eles nascem, as fêmeas nascem, essas ovogônias continuam sofrendo mitose, né? Lembram lá, no caso dos mamíferos, a mitose vai acontecer até quando? Até o período de desenvolvimento embrionário. Depois desse período de desenvolvimento embrionário, né, e aí lá no embrião ainda tem origem a primeira meiose, né? Aqui a primeira meiose, né, aquela fase de meiose para a produção de um oócito, vai acontecer somente depois que o animal já está nascido, tá? 3 a 4 dias depois do nascimento. Então, essa é a principal diferença que a gente tem na ovogênese. Primeiro, as mitoses elas continuam até depois que o animal nasce, 3 ou 4 dias depois, tá? E a meiose ela também vai se iniciar depois desse processo, tá? Depois que o animal nasceu, tá? Diferente das fêmeas de mamíferos, que esse processo acontecia ainda durante o período embrionário. Beleza? Então, basicamente, pessoal, com relação aos aspectos endócrinos, né, falando aí em questão das fêmeas, ele segue uma estrutura, ou segue uma lógica mais ou menos semelhante ao que a gente vê lá para os machos, né, e o que a gente vê para as fêmeas de mamíferos. Então, o GNRH produzido pelo hipotálamo vai estimular a produção de LH ou né, de FSH, né? Lembrando que em muitos casos o LH ele acaba recebendo o nome de ICSH, tá? O que dá na mesma. Isso acaba variando muito dependendo da fonte que a gente consulta, tá? Se vocês olharem lá no livro do Dux, que foi aquele capítulo que eu passei para vocês, lá ele chama só de LH e nem cita, né, o ICSH, tá? Mas tem funções análogas, pequenas diferenças bioquímicas, tá? O estradiol, ele também é importante, tá? O estradiol,
e um outro hormônio que é chamado de estrona, eles são responsáveis, né? Quando a gente pensa lá nos mamíferos, eles são responsáveis. O pico de estrógeno é o que vai fazer com que o animal entre em cio e tenha ovulação, né? Nesse caso aqui, ele vai fazer com que, vai estimular, né, o estrógeno, a síntese da gema pelo fígado. Não que o fígado vai produzir gema, né? Mas que o fígado vai produzir todos os componentes, a gente vai falar daqui a pouco, que vão compor a gema lá depois, tá? E também ele é responsável por estimular ou mobilizar cálcio para o útero, que é o local onde vai haver a deposição desse mineral, tá? E a progesterona, ela tem uma função muito importante, né? Ela é produzida por folículos pré-ovulatórios, ou seja, aquele folículo, né? Então, entendam, cada folículo cada geminha daquela é um folículo diferente, tá? Então, cada folículo, cada oócito vai dar origem a uma gema diferente, tá? Então, aquele folículo que já está quase na hora de ovular, que ele já está bem desenvolvido, ele produz altas concentrações de progesterona. E é essa progesterona que vai fazer com que esse animal ovule, tá? Normalmente, o que vai acontecer é uma onda, né, de progesterona que acontece pela liberação desse óvulo, né, desse oócito que está lá formado, e a partir desse momento vai acontecer então um pico de LH que vai acontecer alguns minutos, normalmente após alguns minutos após a postura, tá? Então, outro fator que também faz com que haja esse processo é a postura. Por quê? A produção de progesterona ou me perdi. A produção de progesterona, ela vai fazer feedback positivo, né? Vai ter um feedback positivo, vai sofrer um feedback positivo, na verdade, do LH, tá? Então, quando a gente tem um pico de LH, normalmente esse pico de LH acontece logo após a postura, né? Isso vai, junto com o pico de progesterona, fazer com que haja o processo de ovulação, e a partir daí, né, essa progesterona também vai agir secretando ou estimulando, né, pelo istmo, pelo magno, né? Toda a porção que é presente no albume, né? Ou seja, a porção da clara, né? Então, tudo isso também acaba sendo função da progesterona, tá? Então, o estrógeno está muito relacionado com a produção da gema e o desenvolvimento folicular e a mobilização de cálcio para os ossos. Já a progesterona, ela está muito relacionada com a formação da clara, né? E está relacionado também com o momento de ovulação, porque nesse caso a gente tem um feedback positivo com o LH, que o pico de LH vai levar um pico de progesterona, que aumenta o LH, e isso faz com que haja o processo de ovulação, tá? Então, basicamente, esses são os principais hormônios e esses são os principais efeitos que eles exercem no organismo da fêmea, tá? Então, quando eu olho uma gema de ovo, basicamente, é esse tipo de processo aqui que nós temos, né? Então, lembram lá, quando a gente falava sobre a formação do folículo ovariano em mamíferos, né? Mais ou menos é isso que a gente vê aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, toda essa parte da gema, toda essa parte grandona aqui, ó, isso é um oócito, tá? Então, esse oócito, que é aquela parte amarelinha, que compõe não só o óvulo, mas também a gema e todos os compostos que são dispostos ali dentro, né? Isso é circundado por uma zona pelúcida, né? Um monte de células que recobrem isso, né? As células da granulose, as células da teca, né? Então, tudo acontece assim como acontece nos mamíferos. O negócio é o tamanho que a gente tem aqui, né? Um oócito de um mamífero, ele não é nem visível, né? O oócito em si, ele não é visível a olho nu, né? Em compensação, o oócito de uma galinha, por exemplo, ela é extremamente visível por conta da presença da gema, tá? E aí o que acontece é, o fígado, ele vai produzindo, né, e direcionando todos os componentes que são necessários
para a formação da gema do ovo, né? Então, a gente tem aqui lipoproteínas, por exemplo, né? Que têm bastante quantidade, principalmente lipoproteínas de baixo peso molecular, né? As VLDL, então, de baixa densidade. Então, aqui está cheio de gordura, né, de VLDL. Aqui tem também, né, uma substância que é chamada de vitelina, que é o que também vai garantir a formação, o desenvolvimento inicial das primeiras épocas, né, de vida aí do desenvolvimento embrionário, tá? E tudo isso é devido a um aumento do trabalho lá do fígado, né? Por quê? Através do estrógeno, esse fígado vai sintetizar muito mais VLDL, vai sintetizar muito mais vitelina, e isso vai sendo direcionado ou vai sendo armazenado na gema para prover tudo que o filhote precisa no desenvolvimento embrionário, tá? Porque, né, se a gente for comparar, a mãe do mamífero transmite tudo isso através da placenta, né? A ave já não consegue fazer isso. Então, quando eu olho lá um ovo, né, um ovo sendo formado, na verdade um folículo pré-ovulatório, né, no centro a gente vai ter aqui a gema, né, dentro da gema está presente o oócito, né, que forma aqui o que a gente chama de vesícula germinativa. Não sei se vocês já repararam, e a partir de agora, toda vez que vocês olharem um ovo, vocês vão reparar nisso, né? No centro da gema tem uma coisinha branca, esbranquiçada, né? Aquilo lá é chamado de vesícula germinativa. Uma vez que isso está presente ali, né? Vai depois, quando for ovulado, essa vesícula germinativa, uma vez fecundada, é o que vai dar origem ao disco germinativo, certo? E a partir daí ao desenvolvimento do embrião, tá? Então, sempre que a gente olha no ovo, aquela manchinha branca que tem na gema, aquilo dali é um disco germinativo, né? Que é essa vesícula que se prende na lateral da gema, né? Ela fica presa, grudadinha na lateral da gema, e é aquilo que se desenvolve quando há a fecundação, o processo de fecundação, tá? Lá ainda no ovário, ao redor dessa gema, a gente consegue ver, né, a zona pelúcida, né, que é também chamada de camada perivitelínica, que é isso aqui, né? As células da granulosa que estão aqui ao redor, né? A teca interna, que é representada aqui por essas bolinhas, a teca externa, né? A gente tem tecido conjuntivo do ovário, que segura esse ócito gigante aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente também observa a presença de um epitélio, que também garante para que esse folículo que está em desenvolvimento, que ele não se rompa e caia, por exemplo, dentro da cavidade abdominal ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, a partir daqui, o que acontece? Ó, sempre que houver o rompimento para a ovulação, ele vai acontecer a partir desse estigma, né? Se vocês olharem aqui na parte de baixo, ó, esse negócio preto exemplifica o que seriam os vasos sanguíneos desse folículo, né? Que está nutrindo, suprindo tudo que esse folículo precisa. Então, o que acontece? Se essa ruptura acontecesse por aqui, por exemplo, na região do pedículo, ia acontecer um sangramento gigantesco, né? E se a gente for olhar lá a parte reprodutiva da fêmea, né? Ela vai, se acontecesse uma hemorragia, né? Esses vasos, eles têm um calibre relativamente grosso, isso acabaria podendo prejudicar a ave de alguma forma, levando em consideração que basicamente é produzido um ovo por dia, tá? Então, seria um estrago, né, ter uma hemorragia importante. Então, por isso a ruptura do folículo, ela normalmente acontece pela porção do estigma, que é essa porção mais de cima, que ao mesmo tempo que é uma estrutura bem fininha, né, de fácil ruptura, ela também não tem nenhum aporte sanguíneo, tá? Então, basicamente, é assim que é formado, ou essa é a estrutura do folículo nas aves, né? Lembra o folículo que a gente tem lá nos mamíferos. A maior diferença é que aqui a gente tem a formação da gema, né? Que isso vai dar um tamanhão gigante para esse oócito, né? Então, se eu for comparar, né, esse oócito, ele vai ser muito maior do que a gente tem nos mamíferos, tá? Então, pessoal,
Eu coloquei nos meus slides, eu nem vou projetar aqui para vocês, mas tem alguns slides que tem texto, que eu deixei para vocês tirarem qualquer dúvida, porque às vezes só na figura vocês não conseguem, né? Tem alguma dúvida e tal. Eu deixei um texto falando, vou passar eles aqui rapidinho, ó, falando da porção da ovulação, né? O que acontece na ovulação, que foi o que eu já falei, né? A parte de fecundação, onde que vai acontecer a fecundação, a gente vai falar daqui a pouco exatamente onde acontece, né? Mas acontece no infundíbulo, não acontece aqui no ovário, tá? Então eu deixei algumas coisas aqui para vocês terem, tá? Uma coisa que é importante que eu quero frisar é isso daqui, ó, que normalmente, eu acho que começa no outro slide, enfim, que a oviposição nas aves, ela normalmente acontece uma oviposição por dia, tá? E ela faz isso até que, deixa eu voltar aqui no meu óvulo. Ela vai fazendo isso, né? Então se desenvolvem ali um monte de folículos ao mesmo tempo, né? Então eu tenho a ovulação depois esse, e por aí vai, né? Então as aves, elas fazem isso em ciclos, né? Que são bastante variáveis, a gente não entende, não sabe muito bem o que influencia nesses ciclos, mas todos aqueles folículos que já estão em desenvolvimento, eles vão sendo ovulados um após o outro. Normalmente o intervalo entre uma oviposição e outra, né, entre uma ovulação e outra, ela varia normalmente entre 24 e 28 horas, tá? Com maior frequência de oviposição a cada 26 horas. Então, geralmente, a ave põe aquilo ali, né, uma vez por dia, e chega uma hora que esses oócitos que estavam se desenvolvendo, que estavam lá na fila para ser ovulados, eles acabam, né? E aí o que acontece? Essa ave interrompe esse ciclo, em muitos casos ela acaba interrompendo por um dia só, a não ser que ela entre em choco, que aí é outra questão, né? Mas ela interrompe aquele ciclo num dia, e no dia seguinte, no período da manhã, ela põe um novo ovo, né? Geralmente, né, a predominância na postura vai acontecer nesse período da manhã, tá? Geralmente também acontecendo a cada 26 horas, normalmente. Então, e normalmente, né, como a gente sabe que logo depois da ovulação tem um pico de LH, né, para estimular a formação de o desenvolvimento de um outro folículo, esse pico de LH, depois da ovulação, depois da postura, ele vai fazer com que haja uma nova ovulação. Então, sempre acontece quase que ao mesmo tempo, né? Acontece uma galinha, uma postura e, consequentemente, acontecer um processo de ovulação, tá? Acontece de botar mais de um ovo por dia? Pode acontecer, Adriana. Não é o mais frequente, tá? Em muitos casos, quando isso acontece, é porque a gente tem alguma alteração, por exemplo, na dietas mais ricas aumenta esse metabolismo, ou, em muitos casos, interferência naquela quantidade de dia e noite, isso pode acelerar o processo de ovulação, né? Mas, normalmente, quando isso acontece, isso vai acontecer, por exemplo, se ocorrer de porem 2 ovos no mesmo dia, um vai ser no comecinho da manhã e outro no final da noite, tá? Porque o intervalo entre um ovo e outro, ele chega até 26 horas normalmente, né? Só para a formação da casca, isso dura mais ou menos 20 horas, tá? É óbvio, com algumas variações, mas de maneira geral, para as aves domésticas, vai girar em torno disso, tá? Então, pode acontecer sim, mas são casos excepcionais, tá? Beleza. Então, o ovário produziu, né, produziu lá o oócito, né, com a gema e tudo mais. Esse oócito é liberado. Então, uma vez que ele é liberado, ele vai ser captado por uma estrutura que é chamada de infundíbulo. Essa estrutura, né, chamada de infundíbulo, ela é o local onde o ovo passa ali alguns minutos apenas, né? Normalmente ele fica ali no máximo 15 minutos, e o que acontece aqui primeira coisa, é o local onde acontece a fecundação, certo? Então, os espermatozoides, eles estarão aqui no infundíbulo esperando a fêmea, esperando esse oócito para fecundar, tá? Passou do infundíbulo, pessoal, esquece, não vai ter mais fecundação, tá?
E pode acontecer também de mais de um espermatozoide entrar na gema, tá? Isso pode acontecer, mas um só deles é que vai conseguir formar o que a gente chama de pronúcleo, né? Uma vez que esses espermatozoides entram aqui dentro da gema, né? Eles formam uma estrutura que é chamada de pronúcleo, e esses pronúcleos, né? Somente um deles vai se fundir com o pronúcleo da fêmea, e né? Que vem lá do oócito, e a partir daí levar o processo de fecundação, tá? Então é aqui que vai acontecer. Depois disso, aqueles de gema dupla, normalmente é porque aconteceu a ovulação de dois oócitos ao mesmo tempo. Então, tinha 2 folículos e os 2 foram liberados ao mesmo tempo. Tá? Isso também é um exemplo de caso excepcional. Né? Em condições normais, eu vou ter uma gema só. Né? Existem algumas linhagens de galinhas, né? Ou tem muita gente que faz tratamento hormonal, por exemplo, que estimula a produção de liberação de mais de uma gema, tá? Mas em condições normais isso é pouco frequente. Acontece de fecundar os 2, eu nunca vi relato de nascer gêmeo de ave, né? Provavelmente, se um fecunda, isso inibe o desenvolvimento do outro. Ou se os 2 fecundam, um vai desenvolver e o outro vai morrer, né? Aquela gema que está ali, ela vai acabar servindo como fonte de alimento para o que se desenvolver ali dentro, tá? Mas eu não sei te dizer com certeza, Vitor, nunca li nada a respeito, né, de gemas duplas, também nunca pensei nisso, de se há fecundação dos 2 ao mesmo tempo ou não, tá? Então, o infundíbulo, essa é a principal função dele aqui, vai ser justamente servir como local onde vai haver o processo de fecundação, tá? Além disso, no infundíbulo acontece a formação, né, ou a deposição de proteínas, né, ao redor da gema, que são chamadas de mucinas, certo? Que dão origem a uma camada, né, que recobre, que é aquela camada chamada de calasífera ou calasas, né? Não sei se vocês já viram, né? Tenta fritar, né, entre aspas, um ovo no micro-ondas sem furar a gema. O que vai acontecer? Aquilo vai virar uma bomba lá dentro, vai sujar seu micro-ondas inteiro. Por quê? A pressão que é dada dentro dessa camada, né, essa camada tem a função de proteger a gema, né, e por isso produzem esses 2 ligamentos aqui do lado que vão manter a gema suspensa, né, protegendo contra qualquer movimentação brusca, né. Essa camada, ela é formada aqui no infundíbulo, tá? Então, é aqui que a gente tem a finalização da gema do ovo, né? Então, a gema veio de lá pré-formada do útero, do ovário, aconteceu a ovulação, liberou esse oócito, e a partir daqui, o espermatozoide entrou ou não entrou, né? Nesse período que está aqui, vai ser feita a membrana ao redor que protege, né, a gema. A partir daí, esse ovo continua seguindo esse processo. Então, dando sequência, né, a gente parou aqui na parte do infundíbulo, né, que é onde é formada ou finalizada a gema, né, formada aquela película ao redor da gema, que é chamada de camada calasífera, né, e a partir daqui essa gema segue no oviduto, né. A próxima parte, a próxima porção que recebe essa gema, esse ovo em formação, é o magno. Certo? O magno é uma porção bastante longa, né? Bem grandona, porque é uma parte secretória importante, tá? É um túbulo onde o ovo ele passa aí mais ou menos umas 3 horas de maneira geral, tá? E o que acontece aí é a deposição de tudo que vai formar a clara, tá? Que a gente chama também de albume. Então, esse albume que é formado, né, ele começa a ser formado aí com a adição de proteínas, né, como principalmente a albumina, né, a gente vai falar daqui a pouco, ovalbumina, transferrina, né, mucos, como a mucina, por exemplo, né, vai haver adição, por exemplo, de sódio, cálcio, magnésio, que são íons que estão presentes em grande quantidade na clara do ovo,
tá? E basicamente a composição disso daqui é principalmente proteica, tá? Então é uma porção bastante longa, normalmente pode atingir até meio metro de comprimento, e enquanto a gema, né, aquele oócito que está vindo, seja ele fecundado ou não, vai havendo então a deposição de todos esses componentes que vão formar a clara aqui dentro do magno. Tá? Então, se a gente for olhar a composição desse albume, né, dessa clara do ovo, ela tem mais de 50% sendo composto por ovoalbumina, tá? Que é uma proteína importantíssima que contém todos os aminoácidos essenciais, né? Metionina, lisina, todos esses são importantes, né? E são essenciais para o metabolismo do embrião que está se formando ali dentro. Né? A transferrina, que é uma proteína que tem alguns metais, como por exemplo o ferro, que vai ser utilizado para a produção de hemácias. Né? Existe a produção de uma proteína chamada ovomucoide, que é uma proteína que tem funções inibidoras de proteases, né? Existem alguns autores que também dizem que algumas dessas proteínas têm função bactericida, por exemplo, né? Então também inibem proliferação microbiana ali dentro, né? E temos algumas enzimas, como é o caso da lisozima, que também está presente na clara, tá? Ou no albume, né? Que é o nome científico lá, o nome bonitinho da clara, tá? Então isso vai ser formado por completo no magno, né? E aí o que vai acontecer depois que esse ovo sai do magno e chega até a porção que é chamada de istmo, é a formação de uma membrana que a gente chama de membrana testácea, tá? Essa membrana testácea é a que vai recobrir toda a porção da clara do ovo, né? É aquela membrana que quando eu quebro a casca do ovo, né, eu vejo que tem uma membraninha lá que recobre, né, toda a parte da clara. Então isso é chamado de membrana testácea, tá? Esse istmo, ele tem um comprimento bastante pequeno e o ovo fica ali por algumas horas, né, 1 a 2 horas no máximo. Ainda vai acontecer, né, por estar nessa porção final aqui do magno, vai acontecer a adição de algumas proteínas, como por exemplo a ovoalbumina, mas em menor quantidade, tá? E uma coisa importante que eu acabei não falando, lá no magno também vai ter a deposição de água, tá? A maior parte de água que vai ser depositada dentro da clara do ovo, do albume, vai ser depositada ainda na passagem lá pelo magno. Né? Então, essas células que compõem essa estrutura, elas secretam, além de eletrólitos e proteínas, elas também fazem com que seja secretado água, que vai formar a parte líquida, né? Da clara do ovo, tá? do albume. A partir daí, então, a gente tem, né, a produção dessa membrana testácea, né? Não sei se vocês já repararam, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar lá na figura do ovinho, deixa eu achar, aqui, ó. Não, tem uma que tá bem grandona, deixa eu achar. Essa aqui, tá? Então, olha só, a membrana testácea é essa daqui, ó, que recobre a clara, tá? E o que acontece aqui eu tô circulando, eu ainda não soltei, não apareceu para vocês, né? Então, essa membrana interna, né? Essa membrana testácea interna e juntamente com a membrana testácea externa, que é aquela que está em contato íntimo com a casca do ovo, né? Isso faz com que entre essas duas membranas a gente tenha o desenvolvimento de uma camada de ar. É isso que vai suprir o oxigênio que o embrião necessita durante o seu processo de desenvolvimento. Né? Se não tivessem esses bolsões de ar, provavelmente isso inviabilizaria a vida do feto ali dentro. Mas, professor, ele só vai utilizar esse ar que está presente nessa bolsinha aí? Não, obviamente que não, né? A casca do ovo ela é porosa e ela permite a entrada de oxigênio, né? Esse oxigênio, esse ar vai sendo armazenado nessa bolsinha que é utilizada, né, para as trocas gasosas do embrião que está se desenvolvendo ali dentro.
Tá? Então, na parte do istmo, na parte final, vai haver o restante do desenvolvimento do albúmen, né, da clara do ovo, e o desenvolvimento dessas duas membranas testáceas, que é uma membrana externa e uma membrana interna, e que entre elas vai haver uma bolsona, né, uma bolsa de ar que garante suprimento de oxigênio para esse filhote que está em formação. Tá? Então, a partir daí, então a gente vem, ovário produziu a gema, né? Com a presença do disco germinativo e tudo mais. Essa gema chega até o infundíbulo, certo? No infundíbulo acontece o processo de fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? A partir daí também vai ser finalizada a produção da gema e vai ser feita, né, uma membrana proteica ao redor da gema que vai segurar ela através de 2 ligamentos, né, para que essa gema fique fixa e não sofra problemas mecânicos, né, quando esse ovo for sacudido, por exemplo, né, quando for oviposto, né, e uma vez que esse ovo chega no magno, começa a produção do albúmen, né, a parte branca do ovo que a gente conhece como clara. Tá? Então, toda essa parte, a maior parte desse albúmen, secreção de proteínas, de íons, né, e de água, vai acontecer nessa porção. Né? E, posteriormente, no istmo é onde vai acontecer o processo final dessa formação, e a partir daí esse ovo vai parar, então, nos finalmente desse processo produtivo, né, que é quando ele atinge o útero, ou que também é conhecido popularmente como glândula da casca, né? Então, essa é a penúltima porção que o ovo passa, e é onde ele passa a maior parte do tempo. Nesse útero, né, é necessário, para que haja a produção da casca, que ele fique ali por cerca de 20 horas. Então, isso demora bastante. Né? Qualquer redução nesse período, isso pode fazer com que esses animais tenham problemas na formação da casca, a casca seja mais friável, né? E por aí vai. Então, é uma porção bem curtinha, né, o útero, e ela tem essa capacidade, né, de aqui ser depositado, primeiro, grande quantidade de água na parte da clara, né? Então vai ser injetado grande quantidade de água, né? Estima-se que esse ovo dobra de peso quando ele está aqui dentro do útero, tá? E depois que ele já está no tamanho e peso adequados, começa então a adição de vitaminas e a finalização de toda a parte da clara do ovo para que haja a formação da matriz ou o desenvolvimento da matriz inorgânica, né, a deposição de cálcio. Tá? Normalmente, essa deposição de cálcio, ela acontece a partir da deposição de carbonato de cálcio. Tá? E essa é uma coisa importante porque o carbonato de cálcio, se vocês se lembram lá, a gente tem uma questão que precisa, né, não desse exatamente, né, mas de precursores, né, que é, então, carbonato de cálcio é o CaCO3, certo? Então, o carbonato de cálcio, ele ou utiliza, né, íons de bicarbonato para que seja formado, né? Então, eu pego um bicarbonato, adiciono um íon de cálcio e consigo ir depositando isso na casca. Né? Também é depositado fosfato e tudo mais. O que acontece? Se o animal tem, por exemplo, um desequilíbrio hidroeletrolítico, isso aqui diminui a sua disponibilidade e, consequentemente, eu posso ter um ovo com a casca friável. Tá? Então, é bastante importante questões de balanço hidroeletrolítico em aves, porque isso pode atrapalhar, né, a produção do ovo. Então, vai ser formado aqui no útero os íons de cálcio, né? Vão ser secretados porfirinas e outros compostos que vão dar cor à casca do ovo, né? Então, isso normalmente é uma característica que tem muita correlação genotípica, né? Então, a ave ela já nasce predisposta a produzir ovos brancos ou ovos vermelhos, né? Mas também pode ter influência através da dieta. Tá? Normalmente, isso tem relação
mais genotípica do que qualquer outra coisa, tá? E a partir do momento que esse ovo é formado aqui, ele chega então à última função, à última porção, que é a vagina, onde ele fica ali por muito pouco tempo, tá? Porque a única função da vagina é transportar o ovo para o meio externo. Então ela vai ligar o útero até a parte da cloaca, e a partir daí esse ovo já vai ser imediatamente expulso do canal genital da fêmea, tá? Normalmente a passagem pela vagina até chegar à cloaca é bastante rápida, tá? Então é durante o processo de oviposição mesmo, tá? Então basicamente o final das contas, né, termina aí com a vagina, né? E essa vagina posteriormente então vai desembocar dentro da cloaca, certo? Onde tem aqui a abertura do canal vaginal, a abertura intestinal, né? Então, por isso é tão importante a gente ter cuidado com ovos, principalmente ovos recém-postos, né? Ovos de galinha caipira que a gente compra por aí. Por quê? Por essas aberturas serem tão juntas, né? A gente pode ter contaminação bacteriana da casca do ovo. Então, é preciso higienizar bem, né? Quando eu vou comer esse ovo depois, tá? E aí, quando na cloaca, né, quando esse ovo chega aqui, ele não permanece nada aqui e já sai, tá? Uma coisa importante é que a cloaca, ela vai, né, como a gente comentou lá atrás, e está escrito ali para trás em um dos slides, né, é que uma vez que a fêmea copula, né, uma vez que acontece esse processo deixa eu passar aqui. Então, uma vez que acontece essa cópula, né, a parte da cloaca, ela consegue armazenar, né, espermatozoides que vão ficar viáveis aí por bastante tempo, podendo chegar até 50 dias, tá? Só lembrando que a cloaca, né, e a vagina não participam de forma alguma da formação do ovo, né? Ela só transporta isso para fora, tá? Então, eu botei esse quadrozinho aqui, ó, para vocês terem, né? Ele meio que resume tudo isso que a gente falou, né? O nome de cada um dos segmentos. Então, depois do ovário, a gente tem fundíbulo, magno, istmo, útero e a vagina e a cloaca. E a função e o tempo que cada um, que o ovo permanece em cada um desses mecanismos, tá? E a partir daí, então, né, quando ele sai, acontece o processo que a gente chama de oviposição ou postura, tá? Essa oviposição, como a gente já comentou, normalmente ela acontece de 24 a 26 horas depois da ovulação, que é o tempo para esse óvulo que saiu lá do ovário, passar por todas essas estruturas anatômicas, serem formados o ovo bonitinho para ser ovipostos, tá? A gente não sabe muito bem o que é que dá o sinal para falar assim, olha, né, igual lá no mamífero a gente tem o cortisol fetal, né? Aqui a gente não tem o cortisol fetal. Então, a gente não sabe muito bem o que diz para a ave, fala assim, olha, já está pronto, pode pôr esse daí. A gente não sabe, tá? Mas o que se sabe é que as contrações da região da vagina e da cloaca, elas sofrem interferência por prostaglandinas. As mesmas, né? As mesmas não. Mas prostaglandinas, como é o caso, por exemplo, da PGF2-alfa, né? É a mesma que a gente tinha lá nos mamíferos, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Esse tempo serve tanto para um ovo fecundado quanto para um não fecundado? Exatamente, Vitor. Porque se eu for pensar, a fecundação aqui não muda nada. Os componentes do ovo, eles têm que ser formados, né? E se a gente for lembrar lá, o que mais demanda tempo é justamente a formação da casca do ovo. Essa tem que ser formada independente de fecundação ou não, tá? Então, por isso, esse ovo vai demorar bastante tempo para sair, tá? Independente da fecundação. Então, o primeiro sinal que a gente tem, né, para contração são as prostaglandinas, né, como a gente estava falando. Então, elas acabam estimulando as contrações da região da vagina e da cloaca para levar a expulsão desse ovo, né? Além disso, a gente tem também a arginina e a vasotocina participando, né, que são hormônios hipotalâmicos, que também atuam, né, de uma forma meio parecida ao que a gente tinha lá na ocitocina nos mamíferos, né? Então, a PGF2-alfa
começa esse processo de contração, né? E aí o hipotálamo secreta esses hormônios que eles vão potencializar isso, tá? A vasopressina também pode fazer isso, a ocitocina também pode, né? De forma, esses animais não produzem, né, ocitocina, mas se eu injetar ocitocina lá neles, vai fazer com que haja também contrações uterinas e a postura, tá? Então, o mecanismo que dá o start de tudo isso a gente não conhece, mas a gente sabe que essas substâncias estão envolvidas no processo de oviposição. Tá? E aí, depois da postura, né, ou de várias posturas consecutivas, ou normalmente depois daquele conjunto de oócitos, né, a fêmea pode entrar num período que é conhecido popularmente como choco. Né? O choco também ele tem vários fatores, né? Tem várias questões que podem influenciar para que ele apareça. Né? O que é o choco? É quando a ave ela para de se alimentar, para de fazer várias outras coisas, justamente para cuidar daquele ovo que está ali no ninho. Né? Então, isso pode ser devido a mudanças hormonais, normalmente quando o animal está, por exemplo, trocando de pena, aumenta hormônios da tireoide, isso faz com que a ave não produza ovos ou entre nesse processo, né? Reduções em nível de progesterona e LH, né? Algum desequilíbrio hormonal, que também vai fazer com que não haja postura e a ave entra nesse período de choco, tá? E também, geralmente, acontece um aumento da prolactina. O que mais normalmente aumenta, né, que a gente percebe muito mais, é uma cessação da postura e, consequentemente, a permanência da ave no ninho em maior quantidade de tempo. Né? Ela fica, de certa forma, até agressiva quando a gente chega perto do ninho. Né? Então, isso é devido a essas alterações de comportamento, que também são devidas a alterações hormonais. Tá? Em função disso, se a ave permanece muito tempo no ninho, ela come muito menos, né? Ela vai ter diminuição de peso, pode ter uma regressão do ovário e do trato genital como um todo, né, de forma transitória. Então, por isso que a ave entrar em choco não é bem quisto, né, para quem depende de produção de ovos, por exemplo. Né? Ela vai parar de comer, consequentemente, ela não produz ovos, e aí isso acaba sendo desencadeando, né, um prejuízo para quem depende da produção de ovos, tá? Então, o choco, basicamente, ele cursa, né, com essas mudanças tanto hormonais, tanto comportamentais, quanto anatomofisiológicas. O que vai fazer com que essa ave entre em choco não é muito bem esclarecido, né? Mas um dos fatores é justamente o final de um dos ciclos que vai causar uma mudança hormonal, ou ainda a questão da fotossensibilidade, né? Então, por exemplo, às vezes o dia ficou mais curto, né? Ou às vezes está começando a mudar a estação, essa ave tem uma predisposição maior de entrar em choco do que em condições normais, como por exemplo no verão, tá? E aí aqui no final, para a gente terminar, eu coloquei questões relacionadas ao comportamento sexual das aves, né? Normalmente a frequência das montas elas vão acontecer no período da tarde, que é normalmente onde as aves não estão pondo ovos, né, que a postura geralmente ocorre de manhã, e onde o macho tem o maior volume de sêmen normalmente. Tá? De maneira geral, como as nossas aves domésticas, elas são poligâmicas, né? Proporções como um macho para 8 a 10 fêmeas acabam sendo satisfatórias e o macho acaba conseguindo fazer, né, essa fertilização em todas as fêmeas. Tá? Alguns fatores que vão alterar esse comportamento. Tipo de instalação. Então, instalações inadequadas, né, podem causar problemas no desejo sexual dos machos, né? Então lembra lá, né, Adriana, quando a gente estava falando lá na nossa aula presencial, né, de masculino, precisa ter todo o esquema legal, né? O animal estressado ele não vai conseguir fazer nada ali dentro, né? Então se eu tiver um monte de ave amontoada, alojamento inadequado, tudo isso, o macho não vai funcionar, né? Então
é importante levar em consideração aquela proporção de machos e fêmeas que é bastante importante, tá? E uma outra coisa é que a presença física dos machos estimula a ovulação, então mesmo que eles não cruzem, Vitor, o que a gente estava falando, isso aumenta a presença de um macho lá no galpão. Isso vai fazer com que haja, né, uma ovulação, né, e a presença da monta aumenta a taxa de ovulação, tá? Então, esse é um comportamento também que garante com que, quando o animal monta, quer dizer que tem espermatozoide, então tá bom tá bom de produzir ovos, né? Tá bom de produzir ovos viáveis. A Adriana deve estar rindo lá, né, Adriana? Só pensando nas bobiças das galinhas, né? A Vitória perguntou, os ovários das aves envelhecem? Em que sentido você fala? Tipo das fêmeas, como dos mamíferos, que tem uma parte reprodutiva, Vitória? É isso mesmo, Ronaldo. Normalmente, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem isso daqui, ó. Eu falei isso daqui, mas a gente não era o próximo slide. Então, olha só, normalmente o ciclo de vida de uma ave, o tempo de produção dela gira em torno de 52 semanas, atualmente, né? Em condições normais, uma galinha ela pode produzir durante toda a sua vida até 500 ovos, certo? Então, como a gente comentou lá quando estava falando de ovário, né? As mitoses das ovogônias, elas acontecem mesmo depois que o animal nasce, né? Mas isso acaba cessando 3 a 4 dias depois. Então, ele já nasce também pré-determinado a produzir aquela quantidade de ovos, tá? Então, ela acaba envelhecendo sim, tá? Então, quanto mais tempo ela passar em produção, vai diminuindo a capacidade de produção. Isso está diretamente relacionado com o tempo entre uma postura e outra, né? Então, uma ave mais velha, ela vai demorar muito mais tempo para produzir um ovo, ela vai produzir ovos com algum problema de casca, tá? Então, não só o ovário envelhece, né? Ou como perde a capacidade reprodutiva, mas todo o trato reprodutivo, né? Todo o oviduto da fêmea, ele vai sofrendo, né? Com relação à produção sequencial que eles apresentam, tá? E aí, pessoal, para finalizar, ó, tudo que é velho começa a apresentar defeito, né? Nem tudo, Ito. Então, olha só, eu trouxe aqui esse esqueminha, achei bem legal, né? O que acontece durante esse processo de cópula das aves, né? Normalmente, os galos, eles dançam, né, ou agitam as aves, algumas aves abrem lá as penas da cauda, né, alguns cantam para as aves, né, para as fêmeas. Então, o primeiro evento que acontece é a ave sair correndo, né? Igualzinho acontece com as meninas, né? Quando os meninos vão atrás lá na festa, né? Da primeira vez fala, não vem atrás de mim não, você tá bêbado, não sei o quê, né? E vaza. Mas aí depois, né, quando vão conversar de boa, né, vão se conhecer melhor, aí o negócio vai mudando de figura, né? Então, o galo, ele tenta montar por algumas vezes na fêmea, né, e muitas vezes ela baixa e vaza dele, né, sai correndo, mas, em alguns casos, depois que ele monta, né, ela acaba aceitando essa monta, né, move a cauda para o lado e ela não tem aquela intumescência na cloaca, mas ela acaba evertendo a cloaca, né, expondo a parte interna da cloaca, e então vai acontecer a sobreposição. Né, essas cloacas se sobrepõem, se juntam, e a partir daí o macho ejacula dentro da cloaca da fêmea. É questão de segundos, né? A partir daí ele sai de cima, né? Em alguns casos ele continua lá dançando, né? Comemorando a conquista dele, a fêmea levanta, dá uma sacudida e vai embora, tá? No caso dos machos, como por exemplo patos, né? E gansos, que apresentam
o falo grande, né? Esse falo muitas vezes ele fica exposto por um maior período de tempo até que aquele fluido linfático seja drenado e o falo retorne às condições normais, tá? Então, basicamente é assim que acontece a libido, né? Um fato importante é que se o animal tiver, né, muitas galinhas para um único galo, as montas corriqueiras vão fazer com que esse animal, com o passar do tempo, ele acabe produzindo espermatozoides com menor qualidade e sêmen em menor quantidade, tá? Então é por isso é importante manter, né, aquela proporção de machos e fêmeas, tá? Adriana, será por que dá uma sacudida? Deus é que sabe, Adriana. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Não sei te dizer não, tá? Eu nem sei se tem uma explicação para isso, tá? Mas dá lá uma sacudida depois do negócio, né? E cada um vai para o seu canto e vida que segue. Mais ou menos assim, né? E o galo vai procurar outra e por aí vai. Beleza, pessoal? Eu coloquei aqui no final ó, algumas imagens sobre o desenvolvimento do embrião. Desde o dia 0 até o dia do nascimento desse embrião, né? Como que vai sendo desenvolvido todo esse processo, né? Então, olha só, se eu pego uma gema lá de um ovo que acabou de sofrer oviposição, né? A gente consegue ver, ó, aqui dentro, aquele disco germinativo, né? Que seja fecundado ou não, ele vai estar na periferia da gema, né? E caso tenha sido fecundado, a gente começa a ver esse disco germinativo crescendo de tamanho, né? No dia 2, no dia 3, já começa a ver a formação de alguns vasos sanguíneos aqui que indicam que esse ovo foi fecundado, né? É o que quando o povo quebra um ovo, né, igual a esse ou igual a esse daqui, o povo chama de ovo galado, né, que já tem lá a presença de um embriãozinho em desenvolvimento, tá? Então lá no dia 4, né, a partir do dia 3, mas no dia 4 é muito mais visível a presença de vários vasos sanguíneos irrigando, né, o embrião que está presente nessa gema, tá? Esses vasos sanguíneos vão crescendo na medida que o embrião também vai crescendo a partir desses dias, né? Então logo aí com 5 dias a gente já tem o embriãozinho formado ali, né? A gente já começa a ver os primórdios embrionários todos, né? Onde vão ser os membros, a presença do olho, né? Isso vai havendo, né, um maior desenvolvimento, e lá com 1 semana eu já tenho, né, o embriãozinho bem formadinho, bonitinho, né? A partir daí ele vai crescendo, se desenvolvendo, né? Até chegar lá no dia... Então, aí dia 12, dia 13, né? Ele já está ocupando boa parte do ovo, já começa a ver a formação do bico no dia, né, na segunda semana, né? Já começa a ver aqui onde vai ser a presença da asa, né? Aqui o membro pélvico da ave. Aqui já começam a ver no dia 14 a formação de algumas penugens, né? De algumas plumas que vão dar origem às pluminhas que esse animal vai ter, né, depois, na hora que eclodir desse ovo, né? No dia 15 a gente já começa a ver que o bico aqui ele já começa a ter uma maior rigidez, né? Ele já começa a ser parece um filhote de alienígena, né? O bicho é bem feio, né? E vai se desenvolvendo, né? Até, né, o ovo vai ficando muito pequeno. No dia 18 a ave já está praticamente toda formada, né? Do dia 18 até o 21º dia, que é o final, a ave praticamente só vai crescendo em tamanho, né, vai consumindo toda a porção embrionária aqui, né, que ainda resta nesse ovo, e no 21º dia, esse animal eclode dali de dentro, né, ainda sem a presença de penas, mas com grande quantidade de plumas, né, as penas vão ser ganhadas só depois. Então o animal consegue eclodir a partir desse bico que é bastante córneo, né, bastante forte, ele quebra a casca do ovo e consegue sair dali de dentro, tá? Não, ele não eclodiu desse jeito, né? Ele eclode todo melecada, coisa mais horrorosa. Aqui é ele já depois de pleno, depois de limpo, tomou um banhozinho e tal, fez uma hidratação nas pluminhas e já está pronto para sair para o mundo,
tá? Então, basicamente, é assim que funciona o processo de reprodução das aves, tá? Uma coisa que eu quero só focar com vocês, ó, é que o formato do ovo, bem como a capacidade da formação da casca, isso pode ser muito variável, tá? Então, disso vai depender muito da idade da ave, vai depender das condições nutricionais, por isso garantir para o animal condições de minerais, né, em quantidade e qualidade, isso é importante, porque isso vai ser necessário aqui, né? Então, a característica de um ovo normal é um ovo de casca lisa, né, cores variadas, mas de casca lisa, né, de formato oval, mas alguns podem nascer, por exemplo, né, serem formados com uma ponta, né, num formato mais piriforme do que oval, né, ovos que em algumas vezes, né, isso aqui é bastante raro, mas parecem dois ovos grudados um no outro, né? Alguns ovos que por deficiência de cálcio nascem com esse aspecto enrugadinho, tá? Enfim, então a gente pode ter alguns problemas decorrente de algum problema no útero, tá? E quando ele nasce hemorrágico, assim, também pode ser devido a algum problema no útero das aves, tá? Em muitos casos, condições patológicas, né, infecciosas, podem levar a processos hemorrágicos na região da cloaca, né? Então aí eu tenho que saber de onde vem esse sangue. Por exemplo, as coccidioses, né, vão levar com frequência um animal desse a defecar fezes com uma certa quantidade de sangue.